Olá, amigos de Botequim, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa prosa será sobre a música sertaneja durante a época de ouro. Sexta-feira, dia 13, é um dia de azar. O que aconteceu comigo, eu agora vou contar. Entrei no sobrado velho, no meio da escuridão. Essa casa era famada, diz que tinha assombração. Ai, que eu vou cair daqui. A música sertaneja tem uma história longa. Ela nasce basicamente junto com a história da cultura popular brasileira, né, principalmente nos interiores dos estados. Essa palavra sertanejo vem realmente da palavra sertão, né, então tem a ver com o Nordeste, ali, aquela parte seca do Nordeste, e depois passou para o interior dos estados. Por exemplo, muito do que a gente tem ali no começo da época da gravação da música sertaneja veio do interior paulista. Então vamos começar quando a música nordestina chegou ao Rio de Janeiro, porque ela começou a virar uma moda ali no começo do século XX. Os temas nordestinos começaram a aparecer muito, muitos pesquisadores se interessaram, e aí alguns grupos começaram a fazer algumas pequenas turnês para divulgar essa música. Então, a principal figura que trouxe essa música do Nordeste aqui para a região do Sul é o João Guimarães Teixeira, conhecido como João Pernambuco. Ele nasceu em 1883. Em 1902 ele se mudou para o Rio de Janeiro e já fez algumas amizades no meio musical, uma das mais importantes sendo com o Caetano da Paixão Cearense, né? E com o Caetano ele compôs algumas canções, duas muito importantes, que é a Cabocla de Caxangá e o Luar do Sertão. Duas dessas músicas que ele não teve autoria, né? O Caetano simplesmente ignorou ele, o que realmente deixou ele muito magoado. E ele também formou alguns grupos aqui, como por exemplo os Turanos Pernambucanos, né? Que depois também desemboca ali nos Oito Batutas e se transforma no grupo de Caxangá. Vamos ouvir Cabocla de Caxangá. Mas é Francisco Joaquim do céu, puxou essa gente tão valente do sertão de Jatobá. E o afamado do danado do camola, no finito da viola, tudo quer se conquistar. Da boca de Caxangá, outra morena vem cá. Da boca de Caxangá, outra morena vem cá. Outro grupo que fez sucesso quando foi para o Rio de Janeiro foi o Turanos da Mauricéia, que inclusive influenciou o Noel Rosa e o seu primeiro grupo, o Bando de Tangarás. As primeiras composições de Noel Rosa foram emboladas, que é um dos gêneros de música nordestina. Uma música que fez muito sucesso na época desse conjunto foi a chamada Pinião. Vamos ouvi-la. Por isso mesmo sabia cantora, deu asa e foi pra comer melão. Pinhão, 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 oi, pinho correu, chineiro do gavião. Por isso mesmo sabia cantora, deu asa e foi pra comer melão. Essa fumando um gavião lá do doideiro, chegou lá no meu terreiro, beliscando pelo chão. E o pintinho que tava junto da galinha foi correndo pra cozinha com medo do gavião. Então, com todo esse movimento da cultura nordestina ganhando mais espaço aqui no Sul e todo esse interesse dessa parte folclórica da cultura brasileira, os caipiras finalmente chegaram no rádio e na gravação, e impulsionado principalmente por Cornélio Pires. Ele foi um entusiasta da música sertaneja e em 1929, em maio, teve o primeiro lançamento de um disco com música
nordestina, sertanejo, gravado por grupos realmente que tinham essa especialidade. Cornélio Pires pagou a tiragem de 1.000 exemplares de cada um dos 6 discos gravados. Ele mesmo foi vender também, e para surpresa do pessoal da gravadora, ele vendeu tudo e precisou de mais. E aí em 1931 ele acabou cedendo a Columbia para que ela pudesse vender. Nessa série toda que ele organizou, foram produzidos 53 discos, inclusive tinha algumas séries específicas, a série humorística, a folclórica, a regional, a patriótica e a das serenatas. Citando aqui alguns exemplos de gêneros de música sertaneja, nós temos o cateretê, que deriva de uma dança indígena que o padre José de Anchieta ele adaptou ali para aquela parte da catequização dos índios e tudo mais, e ela acabou se tornando uma música tradicional do interior. O cururu é uma dança também antiga indígena, que atualmente ela designa basicamente um desafio improvisado. O calango, que é uma dança solista, que o personagem principal canta quadrinhos e o coro repete o refrão. As danças da região sul, que são várias, mas que no geral derivam ali do fandango, que é uma dança ali que teve derivação europeia. Temos também a toada, a valsinha, a polquinha e os batuques sertanejos. Um nome muito importante dessa época ali, que ainda não tinha começado as gravações, dessa época dos entusiastas da música nordestina, temos o nome de Marcelo Tupinambá, um compositor que tinha realmente uma formação muito sólida e que se aproveitou desses temas folclóricos e sertanejos para criar algumas canções. Então nós temos, por exemplo, o Matuto, que ele compôs com Cândido Costa. Vamos ouvi-lo. Quando foi da meia-noite para o dia, e eu deixei com cortesia minha terra, o Ceará. As folhas já cabia pela estrada, e marchando na picada, só na seca matutá, pro sertão do Ceará. Tomara eu já voltar, tomara eu já voltar. Quando falamos em música sertaneja, é muito importante citar um instrumento que caracteriza essa música, que é a viola. Ela deriva da viola portuguesa, que aqui no Brasil ele se denominou viola de arame para diferenciar da viola que é da família dos violinos ali. E é um instrumento que tem uma variedade muito grande, com 10 cordas, 12 cordas, a afinação também varia muito, o tamanho, mas no geral a mais famosa é de 10 cordas. O primeiro nome mais importante da época das gravações é de Raul Torres, que nasceu em Botucatu, em São Paulo, em 1906 e morreu em 1970. O primeiro sucesso dele foi em 1933, com a música Uma Moda de Viola chamada Boi Amarelinho. Em seguida ele lançou A Cuíca Tá Roncando, que foi uma batucada que fez muito sucesso no Carnaval de 1934. Vamos ouvi-lo. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. Minha gente, eu só queria pra minha felicidade um batuque todo dia em mulata de qualidade. Uma morena que eu amo pra fazer minha vontade. Uma viola de pinho pra chorar minha saudade. Outro compositor importante dessa época foi Ariovaldo Pires, um paulista que nasceu em 1907 e morreu em 1979. Ele tem obras como A Baixa do Café, A Moda do Beijo, Lição de Geografia. Ele também participou muito de programas radiofônicos, teve os seus programas, inclusive um deles chamado Arraial da Curva Torta, revelou alguns artistas importantes, como a dupla Tonico e Tinoco, a Hebe Camargo, o Blackout. Vamos ouvir a toada Lição de Geografia. Meu amigo, vamos ver a sua sabedoria. Me responda sem pensar a lição de geografia.
Onde fica a Turquia, faz divisa com a Bahia. E Lisboa de onde é, vem pra lá de Tabaté. Hamburgo de onde fica, perto de Itapecerica. Qual é a capital de França, é a cidade de Bragança. E o Rio de Janeiro, capital do mundo inteiro. Onde fica Macalé, é o bairro do Tieté. A cidade de Berlim, perto de Mojimirim. Onde fica a Argentina, fica no estado de Minas. A cidade de Olivu, perto de Botucatu. Onde fica Madrid, fica lá no Tuquiri. Nos anos 30 e 40 se proliferaram aquelas duplas famosas sertanejas que cantam em terças, como por exemplo Alvarenga e Ranchinho, Mãe de Sorocabinha, Leonardo e Cunha Júnior, Torres e Florencio, as Irmãs Castro, o Tunique e Tinoco. Vamos ouvir Chico Mineiro dessa última dupla. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. Outros nomes famosos da música sertaneja da época de ouro são Anacleto Rosas Júnior, José Fortuna, Arlindo Pinto, Angelino de Oliveira. Deste último, vamos ouvir uma obra que é muito famosa, chamada Tristezas do Jeca. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar meu sofrer, a minha dor. Eu sou como sabiá, que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Eu sou como sabiá, que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. E aí, meus amigos, gostaram da prosa de hoje? É muito bom conhecer a história da música sertaneja, que não é realmente muito conhecida e ela faz parte muito fortemente da cultura brasileira, da cultura musical brasileira. E tem muito para se descobrir ainda. Eu vou deixar uma playlist aqui para vocês ouvirem um pouco mais de como aconteceu essa música na época de ouro. E mais posteriormente falaremos da música nordestina e sertaneja que veio depois dessa época. Agora eu vou vir aqui falar para vocês que eu vou dar um tempo, né? Essa é a primeira temporada, então ela está acabando nesse capítulo. Eu fechei aqui a época de ouro com vocês e voltaremos daqui a alguns meses proseando novamente sobre, por exemplo, a década de 50, a era de ouro do rádio, a bossa nova, a tropicália, a MPB ali mais moderna, o rock e entre outros. Então eu espero poder contar com vocês aqui e um grande abraço, até lá!